Projeto 04, Mecânica dos Fluidos, aluno Gabriel Brandão Vaz Pereira. A primeira questão é para dimensionar um sistema de geração de potência utilizando o ciclo Rankine, uma bomba, uma caldeira, uma turbina e um condensador. Para iniciar o dimensionamento da bomba do sistema da residência, é necessário fazer o levantamento da potência consumida pelos eletrodomésticos, para saber qual a demanda do sistema. Portanto, devemos considerar os aparelhos domésticos presentes na minha casa, que seriam esses, gerando uma potência total de 5.600 watts. Então, a resultante da subtração da potência da turbina menos a potência da bomba tem que ser 5.600 watts. E considerando o sistema de um ciclo Rankine, devemos considerar em regime permanente o fluxo de massa constante, não havendo perda de energia para o ambiente. Para calcular a potência da turbina e da bomba em regime permanente e fluxo de massa constante, vamos utilizar essa equação de W a potência, M o fluxo de massa e H a entalpia entre os pontos B e A. Portanto, aplicando essa equação na potência da bomba, vamos ter menos a vazão mássica vezes a variação da pressão vezes a velocidade do fluido. E a potência da turbina seria a vazão mássica vezes a diferença de entalpia entre os pontos H3 e H4. E nós sabemos que a diferença de potência entre a turbina e a bomba tem que ser 5,6 kW, que é a diferença do sistema da minha casa. Após isso, vamos encontrar a curva do sistema utilizando a equação da energia semelhante que foi utilizada nas questões anteriores, utilizando as perdas de carga, H1 mais H sistema igual a H2 mais HP12 mais o H da turbina. Que desenvolvida se torna essa equação com a pressão na entrada da bomba, densidade da água, gravidade, coeficiente de perda de carga, velocidade da saída da turbina, diferença de altura e as perdas de carga no sistema. Como o sistema não apresenta diferença de pressão, tendo em vista que as diferenças de altura são desconsideráveis, aproximadamente 4 metros, nós temos que o H do sistema é igual a HP12 mais o H da turbina mais o ΔZ. Aplicando a equação de Euler para as turbomáquinas, podemos encontrar a perda de carga na turbina. Sabendo que U é a velocidade periférica, é igual ao raio do rotor vezes π vezes a rotação dividido por 30, que é igual a velocidade angular vezes o raio. Aqui nós temos o triângulo de velocidade do rotor, onde temos que Vt3 é igual a velocidade periférica menos Vn3 vezes a cotangente do ângulo β3 e a mesma coisa para as outras equações. E nós podemos encontrar o Vn4 através da vazão mássica sobre 2π vezes o raio R3 vezes B3 vezes ρ, que é a densidade do fluido. Colocando o fluxo de massa como variável do nosso sistema, nós temos que a perda de carga na turbina é a velocidade angular vezes a vazão mássica sobre 2 vezes a gravidade, a densidade do fluido, π e a largura do rotor, vezes a cotangente do ângulo B3 da pá menos o ângulo B4 da pá. Vamos adotar os seguintes valores para o nosso sistema. B4, o ângulo B4 sendo 60 graus, o ângulo B3 da pá sendo 25 graus, a largura do rotor 25 milímetros, a rotação 1750 rpm, o comprimento da tubulação é 20 metros e o diâmetro da tubulação 25 milímetros. Substituindo os valores, nós teremos que a perda de carga na turbina vai ser 0,1868 vezes a vazão máxima. Para calcular a perda de carga entre os pontos 1 e 2, nós teremos 8 vezes a vazão máxima ao quadrado sobre a gravidade, vezes a densidade do fluido ao quadrado, vezes π ao quadrado, vezes o diâmetro da tubulação, no caso 25 milímetros, vezes o fator de atrito de Darcy, ou a relação entre o comprimento e o diâmetro da tubulação, e as perdas de carga no sistema, onde o K do meu sistema é equivalente a 4 cotovelos de A 90 graus, sendo equivalente a 3,8. Sendo F fator de atrito de Darcy, que é igual a 1 sobre menos 1,8 o log de 6,9 vezes o π vezes o diâmetro da tubulação, a velocidade do fluido, sobre 4 vezes a vazão máxima, mais a rugosidade relativa sobre 3,7 elevado a 1,11, tudo isso elevado ao quadrado,
E substituindo na fórmula, nós encontraremos que a perda de carga vai ser essa equação, já com o fator de Darcy embutido na equação. Considerando a diferença de altura entre a bomba e a turbina como 4 metros, a perda de carga total no sistema pode ser considerada essa equação, substituindo as equações previamente encontradas com a primeira equação da perda de carga no sistema. Quando plotada essa equação no gráfico, ela revela esse gráfico aqui, onde o ponto de interseção é aproximadamente na pressão de 40 kPa. Portanto, a variação de pressão no sistema é de aproximadamente 40 kPa. Com esse valor, nós podemos entender a potência gerada e a fornecida pela turbina da bomba no sistema. Nesses gráficos foi utilizada uma bomba de 1/10 de CV e foram obtidos através de algumas plotagens e aproximações de polinômios. Utilizando um software ES para conseguirmos os pontos do sistema, e utilizando a água como fluido e a pressão de entrada como 100 kPa e a pressão de saída como 140 kPa. Esse foi o código utilizado no ES, com alguns valores. Os valores vão ser explicados posteriormente em algumas tabelas. Essa tabela reúne os valores encontrados no ES. Podemos observar alguns pontos isotérmicos, algumas regiões isobáricas e isovolumétricas. E aqui algumas variações de entalpia e o título. Aqui nós temos a equação da potência na bomba, ela em função da vazão mássica, e a equação da potência na turbina também em função da vazão mássica. Sabendo que o módulo da potência da turbina menos a potência da bomba, também módulo é igual a 5,6, nós substituímos e encontramos a vazão mássica de aproximadamente 0,09929 kg por segundo. Com o fluxo de massa, nós podemos encontrar os valores da potência da turbina e da bomba. A potência da bomba seria aproximadamente 0,79 CV e a potência da turbina seria aproximadamente 5,5 kW. Aqui nós temos a carga na caldeira de aproximadamente 225 kW e a carga no condensador de aproximadamente 219 kW. Além disso, nós podemos calcular a vazão volumétrica, multiplicando a vazão mássica pelo volume específico, nós vamos ter 0,55 metros cúbicos por hora. Por fins comerciais, adotamos a bomba de 1/10 de CV, que foi essa bomba aqui. Fazendo análise do NPSH da bomba para avaliar se terá ou não cavitação, vamos descrever a seguinte equação da quantidade de energia. H1 igual a H2 mais HP12, sendo H1 a entrada da bomba, H2 a saída e HP12 o caminho entre o ponto de entrada e o ponto de saída. Substituindo na equação da quantidade de energia, e nós teremos que isolar a pressão de sucção pela densidade do fluido vezes a gravidade. Então, prosseguimos com a equação do NPSH. A diferença de altura aproximada vai ser os 4 metros de altura do sistema, menos a diferença da altura da bomba, que vai dar 3,898 aproximadamente, considerando 11,5 metros de comprimento de tubulação e 25 milímetros, e tendo apenas 3 cotovelos. Logo, nós vamos ter essa equação aqui para a razão entre a pressão de sucção e a densidade vezes a gravidade do sistema. Substituindo os valores no MPSH, teremos essa equação. E plotando ela no gráfico, nós teremos esse conjunto de gráficos, onde o ponto de interseção entre os NPSHs é depois do ponto de interseção do H do sistema com o H da bomba. Analisando, nós vamos encontrar que não vai haver cavitação no sistema, pois o ponto de cavitação é aproximadamente 2,25 m3 por hora, ele está muito posterior. Na segunda questão, iniciaremos calculando a energia que deve ser retirada do condensador, aplicando o teorema de transporte de Reynolds. Considerando o sistema em regime permanente e sem grandes variações dentro do âmbito de controle, nós poderemos utilizar essa equação que desenvolvida vai nos dar a energia, vai ser igual a vazão máxima vezes a capacidade calorífica do fluido, né, dentro do sistema, vezes a variação da temperatura, que vai nos dar aproximadamente 4,056 kW. Com o calor gerado no condensador, nós podemos encontrar a vazão volumétrica de ar que tem que ser gerada pelo ventilador para resfriar o fluido até 25 graus. Nesse caso, a vazão volumétrica vai ser a quantidade de calor, pela densidade do ar e a capacidade calorífica do ar, vezes a
variação da temperatura que nós queremos. Vai dar aproximadamente 0,3352 metros cúbicos por segundo. Para calcularmos o diâmetro do rotor, vamos considerar a velocidade média axial do ar de aproximadamente 10 metros por segundo, encontrando um diâmetro do rotor de 0,4546 metros. Aplicando a equação de Bernoulli, vamos encontrar a pressão dinâmica gerada de aproximadamente 59,01 pascal. E para determinarmos o ângulo de pitch e o perfil aerodinâmico, vamos utilizar o software Keyblade para análises mais aprofundadas. Aplicando na equação dos ventiladores para obtermos o L, a corda média aerodinâmica, nós vamos ter que o L vai ser igual a 1 sobre C, que é o coeficiente de sustentação, vezes 2 sobre Z, que é o número de pás, vezes a pressão dinâmica gerada, sobre a densidade do fluido, sobre a velocidade do média axial do ar, vezes a rotação sobre 60. Considerando um CL de 1,4, um perfil NAC 4412, um ângulo de pitch de 10 graus, como obtido nesse gráfico do software Keyblade, nós vamos ter que a corda média aerodinâmica vai ser de 0,1166 metros. Portanto, o ventilador necessário para resfriar o condensador do meu sistema Rankine deve ter diâmetro de rotor de 0,4546, ângulo de pitch de 10 graus, corda média aerodinâmica de 0,1166 metros e utilizar o perfil NAC 4412.